Continuando o nosso PostoCast com as psicólogas Eveline e Rafaela, a gente deixou em aberto uma pergunta que eu gostaria que elas agora respondessem. Qual é o grande erro do empresário com relação à aplicação da NR1 no geral e particularmente no psicossocial? Olá, prazer, mais uma vez aqui é a Rafaela, né, psicóloga. Então, o maior erro hoje em dia, né, em relação à NR1 é que os empresários acham que a prevenção, ela não vai é supérflua, né? Não precisa de estar prevenido para aquelas situações. Isso. Então, com isso, a prevenção ela vem como uma forma estratégica, né, de evitar um prejuízo futuramente, né? Porque o que a gente mais vê hoje os empresários falando sobre a gestão pode esperar. Não, quando eu tiver uma fiscalização eu vou atrás. Só que a fiscalização ela já vem na questão em que já vai ser multado, porque é uma questão obrigatória, né? E se o empresário ele não está atento a isso, então ele pode pagar multas altíssimas. É negligenciar o erro. Isso. E assim, nós sabemos que realmente o empresário no país, a gente sabe que tem muitos gastos, muitos encargos, então assim, eu sei que entra como mais uma despesa, né? Assim, ao olhar do empresário, mas a gente deve pensar para além disso, né? Porque assim, como a Rafa estava falando, a gente precisa implantar para evitar o quê? Multas, encargos maiores. Então, assim, é algo que vai entrar para contribuir, né? Em cima disso, você falou em implementação. Como é que funciona a implementação? Como é que é na prática? Você chega, consulta ao empresário se ele quer aceitar o seu serviço, aí o que é que você faz? Sim, ele aceitando o nosso serviço, a gente de início vai ter uma reunião com ele para ter um alinhamento de como funciona essa empresa, quantos colaboradores tem essa empresa, quantos CNPJs tem essa empresa. E aí, a partir disso, a gente vai montar uma proposta para ele e vai ver as necessidades. Então, é disparado um formulário para todos esses colaboradores, no qual vai gerar um diagnóstico. Depois desse diagnóstico, nesse diagnóstico, aliás, a gente vai ver quais são os fatores de maior risco, de menor risco, de médio risco, e após a geral de um laudo. Isso é concluída a primeira etapa da implementação. A partir daí, tem uma segunda etapa que também é necessária e faz parte da lei. A lei não diz que é só diagnosticar. Você precisa tratar. Então, tem essa outra parte da programação continuada, que são esses treinamentos, essas consultorias que a gente vai fazer, onde a gente já vê que o Sindipostos ele tem muita preocupação com isso, né? Que é onde já você vê... já tem essas... Cursos de gerência, de marketing, de postura. Pronto. A gente vai trabalhar de atendimento. Exatamente dessa forma, né? Só que aí direcionado, como é o nosso trabalho. A gente trabalha de uma forma muito personalizada, direcionada para o problema e o foco daquele cliente, né? Então, se lá... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Até o funcionário, cada funcionário é um caso. Isso, e a gente começa a trabalhar, quando a gente faz esse diagnóstico, que a gente constata esse risco que já existe, a gente começa a trabalhar do maior para o menor. Então vai desde o comando da empresa. Desde o líder até o chão de fábrica. Como se chama, né? E quais são as consequências de se a empresa não se incomodar, chegar... Só esperar a fiscalização? Qual é? Pois é. Você não ter nada armado, nada preparado. É complicado não estar preparado, né? Então, neste caso... Quais são as consequências? Teremos multas, né? As multas, elas variam, né? A questão também daquele funcionário. A empresa está perdendo muito com troca de funcionário, com ausência de funcionário. Então, assim, ela vem para colocar para o empresário a necessidade de um melhoramento que também vai ser bom para ele. Por exemplo, hoje na nossa conversa aqui, ela está sendo muito importante porque está abrindo os olhos do empresário para saber que isso é uma questão de obrigatoriedade, mas que também ele vai ter muitas consequências boas para a empresa.
porque ela vai estar tanto munida na relação ao Ministério do Trabalho e Emprego, como também ele vai ter um clima melhor ali dentro da empresa dele, para que ele possa entregar as funções e os funcionários devolverem, né, na técnica, no atendimento personalizado, aquele funcionário mais entregue para a empresa. Então, ao lado do trabalho que a gente faz na área de gestão, na área de administração, área de marketing, de atendimento, nós vamos ter mais esse ponto para apoiar a equipe, não é isso? Isso, porque ela impacta a empresa como um todo, né? Somos seres humanos. Então, como nós conversamos antes, às vezes tem um adoecimento que parte lá da casa, lá, né? E isso acaba influenciando no trabalho. Só que quando o clima do trabalho é um trabalho legal, é um ambiente tranquilo e confortável, isso não aparece. Mas se esse clima já começa a ser pesado, se já começa a ter um assédio moral, então isso vai potencializando tudo que acontece na nossa vida, né, no dia a dia. E isso aí impacta em toda a gestão, isso impacta em todo o posto, enfim. E, com certeza, isso vai impactar lá no consumidor final. Então, o trabalho de vocês vai ajudar a entidade a trazer mais um ponto positivo para os negócios. É verdade isso? Vocês vão fazer um trabalho paralelo ao que a gente já faz aqui no sindicato. Isso. Nós estaremos de mão dada com o empresário, né? Auxiliando ele naquilo que ele tem de mais importante, que é o potencial humano. Então, se esse potencial humano foi trabalhado, a empresa se preocupa, ela tem um retorno muito positivo desse colaborador, porque ele vai estar vestindo a camisa da empresa, ele vai ser um aliado. E não, hoje em dia, vemos que vários colaboradores trabalham contra a empresa, e é justamente para diminuir esse tipo de pensamento, esse tipo de fermentação para os outros funcionários que a norma vem, para poder deixar esse clima um pouco melhor, para acolher esse funcionário na medida do possível e, com isso, ele trazer retornos para a empresa. Por isso que é tão importante hoje nós estarmos conversando sobre isso aqui no Sindipostos, né? Porque as pessoas precisam ter um olhar mais humanizado para esse colaborador, porque, em contrapartida, ele traz benefícios para esse empresário. E, na realidade, não é uma despesa, não é mais um custo para a empresa. É um investimento para que haja uma melhora no atendimento, uma melhora na vida do funcionário e uma melhora no relacionamento até com a sociedade. Porque, normalmente, eu gosto sempre de brincar que o posto de gasolina é o ponto de convergência numa cidade de interior ou num bairro, aqui no caso de Fortaleza. É tão comum você dizer, não, onde é a tua casa? É perto do posto tal. Então, é uma referência e a gente precisa ter, então, nosso pessoal preparado para receber as pessoas e o trabalho de vocês é em cima disso. Isso, porque isso impacta até no caixa, né? Isso impacta diretamente no caixa dessa empresa. O funcionário que não consegue, que não está bem, não está apto para trabalhar, esse afastamento, muitas vezes, por um adoecimento, seja causado fora e potencializado dentro da empresa ou o contrário. Então, isso impacta diretamente no caixa da empresa. Então, na realidade, o que se usa, o que se investe nesse trabalho, na realidade, traz retorno. É mais um investimento onde o beneficiado é a empresa, é o funcionário, é o consumidor, é o que a gente chama ganha-ganha. Verdade isso? É verdade. Porque o empresário vai ganhar de uma forma que vai evitar multas, vai evitar retrabalho, porque no caso dessa rotatividade de colaborador, isso gera custos, isso gera retrabalho, e o colaborador final, que vai ser bem atendido, né? Então, assim, e o consumidor também, né? E, aliás, é o consumidor final que vai ser bem atendido, que vai estar... E que é quem faz a nossa empresa funcionar, não é isso? Então, no fundo, o objetivo da empresa implementando isso vai trazer um melhor atendimento, porque o seu
pessoal vai estar mais preparado psicologicamente. Mais outra pergunta. Esse trabalho é individualizado, quando você percebe, por exemplo, que tem um caso que precisa de alguma correção, você vai conversar com aquele funcionário? Existe isso? Ou é só um geral? Assim, a implementação... Você pega e descobre que tem um caso, aquele ali é diferenciado, ele está criando problema demais na empresa. Você detecta isso também? Pronto. Na realidade, a NR1 ela é feita de uma forma geral. Mas a nossa empresa também, caso a gente detecte algo dessa forma, que tem um funcionário precisando de um serviço mais especializado, a gente também trabalha com plantão psicológico. Então, caso a empresa precise de algo específico para um funcionário, então assim, a gente oferece esse serviço, a gente conversa com esse líder e aí a gente oferece esse serviço de plantão psicológico. Que na realidade a lei não exige, não é isso? Não exige. É um trabalho a mais, é um plus que se oferece à empresa e ao empregado. Exatamente. E acontece isso? Já viu isso na prática? Situações dessas? Sim. Assim, existem os programas que serão oferecidos, mas dentro dos programas, como a Eveline falou, pode ser oferecido um plantão psicológico, né? Porque ele também faz parte dessa prevenção psicossocial que a empresa pode oferecer para aquele... Somos seres humanos, né? Para aquele funcionário. Então, não se pode ser só uma máquina. Exatamente. Se percebe que ali existe uma necessidade a mais, então a empresa ela pode contratar como serviço extra o plantão psicológico. Em cima disso, vai ser feito um atendimento especializado exatamente com aquele colaborador para que ele possa conseguir construir um mecanismo que possa facilitar a desenvoltura dele, tanto no trabalho como no ambiente doméstico. E que isso é uma grande, assim, para a empresa, no caso, implementar com psicólogos é uma grande vantagem, porque no caso a gente oferece esse serviço também de plantão psicológico, que a gente passa ali umas 2, 3 sessões com aquele funcionário e depois a gente pode fazer um encaminhamento, né, para que eles possam se tratar da melhor forma, possa ir para um psiquiatra ou fazer um atendimento fora, procurar um CAPS da sua cidade, enfim. Então, assim, qualquer profissional, desde que seja treinado, ele pode fazer esse tipo de implementação, mas a importância de se fazer com quem tem propriedade para falar sobre isso é algo muito engrandecedor. O que é o diferencial de vocês no seu serviço sobre a NR1? Qual é o diferencial? O que você oferece a mais? É o nosso olhar humanizado, é o nosso olhar impacto, são esses trabalhos que a gente pode fazer realmente direcionado para o ser humano. E o principal é porque nós não fazemos de uma forma genérica esse trabalho. Nós fazemos esse trabalho de uma forma individualizada, bem personalizada, observando realmente o problema daquela empresa e tratando especificamente, empresa a empresa, esse problema. Não é algo genérico. Então, assim, esse é o nosso maior diferencial. Vocês atendem fora também. Se tiver alguém que tiver algum problema, pode marcar um trabalho com vocês, individual. Sim, tanto de forma remota como de forma presencial, né? Inclusive, os programas continuados, eles podem ser feitos dessa forma remota ou presencial, né? Nós temos disponibilidade para isso e nós trabalhamos dessa forma. Então, eu queria agradecer o excelente bate-papo que a gente teve. Muito acrescentou para a nossa classe. Eu acredito que tanto os nossos empresários quanto os nossos colaboradores tiveram uma verdadeira aula do que será a NR1 e como implementá-la. Mais alguma mensagem vocês têm para a nossa classe, para o nosso associado? Então, assim, estamos aqui à disposição de vocês. Quem quiser um bate-papo com a gente pode organizar aqui no Sindipostos uma conversa, pode ser individual ou pode ser no coletivo.
Nós também temos disponibilidade para ir até a sua empresa, para conversar com você e dizer que nós estamos muito felizes. Lembrando de uma coisa, vamos fazer um valor diferenciado para quem disser que veio através desse podcast do Sindipostos. Valorizando o nosso Posto Cash. Exatamente. Vamos fazer essa concessão, né? Concessão. E obrigada, viu, por esse momento. Nós é que ficamos Só muito gratidão. felizes com a apresentação de vocês, com o que a gente aprendeu, com o que a nossa classe aprendeu. Também quero agradecer aqui a oportunidade, foi um momento muito importante, né? Tanto para o empresariado, como o pessoal aqui do Sindipostos, abrir um pouco a mentalidade sobre a NR1, né? Quero agradecer aqui a oportunidade junto aqui com a minha sócia, né? E dizer, olha, ela está falando a verdade aqui na questão do desconto, viu? Entre em contato. E o contato está aparecendo aí abaixo. Ótimo. Liguem. Estamos aqui. E lembre-se, a prevenção sempre custa menos do que uma correção, né? Então, a nossa função hoje aqui é essa, né? Valeu, alertar vocês sobre isso. Obrigada. Obrigada.